Convido a igreja a abrir o livro de Daniel, no capítulo 1. Todos acharam? Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, a Beltesazar, a Ananias, de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e a Azarias, de Abed-nego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus lhe concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens, que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos o levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei.
Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali, até o 1º ano do reinado de Ciro. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Alimenta-nos, meu Deus, nessa noite, transforma a nossa vida espiritual. Senhor, tira toda distração, toda ansiedade, todo pensamento inoportuno, que possamos nos alimentar, Senhor, da Tua Santa Escritura. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, podeis assentar. Quantos já assistiram aquele filme antigo, chamado A Lista de Schindler, que conta basicamente a história de um empresário alemão que viu toda a sua cultura mudar na época da Segunda Guerra Mundial. Ele viu o nazismo ascender, ele viu as perseguições aos judeus. E aquele homem, em meio a toda uma estrutura, em meio a toda uma sociedade que pensava em coisas erradas, que perseguia, que matava outros diferentes dos alemães, ele decidiu tomar posição, ele decidiu usar da sua fábrica, que seria para o seu sustento, para esconder e para salvar judeus. E a estimativa é que ele conseguiu salvar cerca de 1.200 judeus naquela época. Alguém que foi contra toda a estrutura da sua sociedade, alguém que poderia ter morrido, mas que decidiu tomar posição. E, meus irmãos, Daniel fez algo muito parecido. Ele não chegou a salvar judeus ali, mas Daniel estava vivendo numa estrutura completamente corrompida. Vamos analisar esse capítulo 1 em 3 partes. Primeiro, do verso 1 ao verso 6, depois do verso 8 ao 14 e, por último, do verso 15 a 21. Do verso 1 ao verso 6, a palavra de Deus nos mostrará exatamente o que ele fez, o que o rei fez. Primeiro, nos começa dizendo que o rei, ele profanou o templo de Deus. Se você lê o livro de Jeremias, você conseguiu ver que Deus, por conta do pecado do povo, ele usou uma nação estrangeira, os babilônios, para virem e arrasarem com o Estado de Israel. E com isso, Nabucodonosor, que era esse rei babilônio, ele entra, ele destrói tudo, ele pega as coisas que eram sagradas da casa de Deus e leva para adorar o seu Deus. Então o rei, ele profana o templo de Deus. Ele não somente fez isso, ele sequestra os membros da alta sociedade. Para quê? Para estudar e trabalhar para ele. E isso é um costume que não é só do passado. Eu falei sobre o nazismo aqui. Muitos cientistas alemães foram recrutados por alguns outros países para não cair nas mãos da União Soviética e trabalharem para eles. Então, esse roubo das mentes, isso sempre aconteceu ao longo da história. E aqui Nabucodonosor, ele pega os de melhor aparência, com uma boa saúde, para poderem estudar e virarem potências ali na Babilônia. E Daniel está entre esses jovens. Ele sequestra os membros da alta sociedade. No livro de Lamentações de Jeremias, nós vimos que nos destroços de Israel, de Jerusalém, ficaram só os pobres, os excluídos. Os considerados, veja bem, melhores, né? Os mais ricos, melhor de saúde, mais inteligentes, Nabucodonosor levou tudo para o exílio, para trabalhar para ele lá. Mas não somente isso, ele não só pegou a força desses jovens, ele os matriculou, parece que quase que a FAETEC, na escola técnica da Babilônia. Durante 3 anos eles estariam estudando todas as ciências, a língua dos caldeus, pegando o seu idioma, deixando o hebraico de lado, para virarem oficiais, para trabalhar em prol da Babilônia.
E não satisfeito em acabar com o templo de Deus, em roubar essas pessoas e botar para trabalhar para ele, ele deu toda a comida e até o nome de Daniel e dos seus amigos, o nome de todos eles foram mudados. E é interessante que ao receberem o nome, né, aqui na palavra de Deus, né, mas a gente não consegue perceber, mas quando a gente olha para o original, os nomes que Daniel, Misael e Azarias receberam, eram nomes que eram homenagens às entidades, aos deuses pagãos. Então veja, olha, pense na vida de Daniel e dos seus amigos. Eles não tinham mais o seu lar, eles não tinham mais o seu templo, eles não tinham mais a liberdade para escolher onde estudar, eles estariam obrigados a estudarem ali. Eles não tinham nem mais a liberdade de escolher o que comer, porque o rei mandou alimentar. O rei mandou alimentar da mesa dele. E até mesmo o seu nome, a sua identidade, eles estavam perdendo, visto que eles receberam novos nomes. E então, diante de toda essa estrutura, a qual eles não tinham liberdade, o que esses homens de Deus, meus irmãos, poderiam fazer? Diante do tamanho controle do rei em tudo. Eles foram criados em Israel, eram homens de Deus, mas eles não tinham como respirar. Como eles poderiam adorar a Deus sem liberdade? Nessa estrutura completamente corrompida. E então Daniel, ele decide tomar posição. Ele tomou a posição de conversar com o chefe, né, com um oficial que é responsável por eles. E é interessante que Daniel, ele não foi grosseiro. Ele poderia falar, ó, eu não vou comer disso que vem da mesa do rei, eu não vou fazer isso, aquilo assado, eu sou israelita, a minha fé não permite isso. Se ele fosse grosseiro assim, ele não teria conseguido a ajuda desse oficial. Ele falou amigavelmente, ele conversou amigavelmente com o oficial encarregado. E é interessante que ele chega e, no mínimo, ele tentou exercer um pouco de controle, porque Daniel e seus amigos não tinham mais controle sobre nada. Tudo vinha do mundo, tudo vinha na estrutura e do jeito babilônio. E se eles seguissem à risca tudo isso, eles seriam, ao fim, adoradores pagãos. Mas ele queria adorar a Deus. No mínimo que ele conseguiu, ele tentou ser fiel a Deus. Ele conversou, olha, pelo menos a alimentação, deixa eu adorar o meu Deus. Nem o meu novo nome adora a Deus, porque o novo nome dele era uma exaltação a Bel, que era uma entidade pagã. Nem o novo nome dele adorava a Deus, pelo menos na alimentação. E é interessante, aqui eu quero abrir um parêntese. Gente, aqui não há nesse capítulo uma prescrição de que o Daniel ele era vegetariano. Não, a questão não é essa, a questão é que os babilônios, eles não tinham diferença entre as comidas sagradas e as comidas impuras. Um exemplo, na palavra de Deus no Antigo Testamento, qual era uma comida que era impura? Carne de porco, camarão, não podiam comer isso. Aí imagine, se toda vez que o cara chega lá, a comida de hoje é camarão, aí Daniel, eu não posso comer por conta da minha fé. Aí o cara vai olhar para ele, tá bom, vou trazer então carne de porco, eu também não posso comer por conta da minha fé. No fim, ele ia acabar se prejudicando. Então Daniel foi esperto, Daniel teve sabedoria. Ao invés de ficar no pode, não pode, ele falou, olha, me vê só vegetais, porque vegetais, a palavra de Deus não condena em Levítico, não há nenhuma restrição para nenhum tipo de vegetal. Então, para não ter estresse, para o oficial não ter que ficar indo ou voltando, mudando o cardápio, ele pede exatamente vegetais, né, legumes. Ele faz isso como uma estratégia, porque ao não se alimentar das coisas impuras,
somente de legumes, ele estaria dentro da lei de Deus e adorando a Deus através de uma coisa muito simples e básica, a sua alimentação. Era o mínimo que ele podia fazer para adorar a Deus, porque ele perdeu o seu nome, ele perdeu o seu tempo, ele perdeu o seu templo, perdeu a sua família, sua identidade, perdeu a sua terra, mas pelo menos no pouco, na alimentação, eu vou adorar a Deus. Foi a posição de Daniel. Foi a posição de Daniel para poder adorar a Deus. Ele encontrou ali uma brecha interessante que Deus concedeu a ele graça. Ele conversou amigavelmente com o oficial ficou preocupado, porque olha, se vocês começarem assim, o rei vê que vocês estão ficando fracos, sou eu que vou rodar, sou eu que vou morrer. Aí Daniel, com toda a paciência, não, vamos fazer um teste. E meus irmãos, Deus abençoou o teste, de forma que eles ficaram mais saudáveis, eles ficaram mais fortes, porque a grande questão de Daniel não era um pensamento, não era um princípio de saúde, não, era uma questão de culto. Ele não queria desagradar a Deus. Muitas coisas, meus irmãos, na nossa vida nós não temos controle, mas existem coisas que concernem a nós, que nós podemos intervir. Não é porque no nosso trabalho existe corrupção, não é porque pessoas roubam, que nós vamos também roubar. Existem situações, infelizmente, que às vezes nós não temos como escapar. Às vezes a gente vê algum caso de corrupção no nosso trabalho, alguma situação errada, mas existem muitas ocasiões em que nós podemos intervir. Nós podemos tomar posição. Eu não vou comer as iguarias do rei, eu vou fazer da forma que a Bíblia não condena. Ele decidiu tomar posição e eles corriam risco, Daniel e seus amigos, de serem mortos, de serem expulsos, mas eles se preocuparam, no mínimo que conseguiam, a adorar a Deus. Essa posição de não se alimentar da mesa do rei foi uma posição de adoração. Talvez a posição que eu e você temos que tomar da nossa vida não seja relacionada a alimentos no nosso trabalho, mas talvez seja de nós não seguirmos o fluxo dessa sociedade. O fluxo eles perderam tudo, era só a Babilônia nos costumes, no pensamento, na escola, na alimentação, mas Daniel decidiu dar um basta, pelo menos em alguma coisa eu tenho que adorar a Deus, no que eu posso tentar ter o controle, porque de resto eu não tenho mais. Ele decidiu adorar a Deus, no mínimo que ele podia. E meus irmãos, isso nos serve como encorajamento para nós tomarmos posição. Eu já tive um amigo que foi sargento, ainda é, mas que teve alguns quartéis que ele serviu em alguns lugares do Brasil, e ele chegou a ser perseguido por coronéis, porque ele trabalhava na intendência do quartel, na parte administrativa, e ele se recusava a assinar notas frias, ele se recusava a colocar o nome dele em coisas que iam de encontro à palavra de Deus, mas era muito difícil, porque havia todo um sistema. E meus irmãos, não é à toa que a palavra de Deus no livro de Apocalipse, e tem gente que diz que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, mas no livro de Apocalipse fala que compara este mundo à Babilônia, fala simbolicamente, diz que as estruturas deste mundo são como a antiga Babilônia, é uma cidade, é uma sociedade caída e corrupta. E se nós não tivermos um senso crítico, meus irmãos, as estruturas da Babilônia nos dominarão. Mas Daniel decidiu tomar posição. Partindo, ele não pensou em grandes coisas, ele começou com pequenos passos. E veja bem, a partir desse primeiro passo, a cada capítulo do livro de Daniel, essa adoração que começou se manifestando na alimentação, ela vai aumentar. Ele começa a ganhar coragem, ele começa a tomar posição mais vezes, ele começa a demonstrar a sua fé em público, e Deus começa a frutificar e a operar maravilhas no meio do exílio. Muitos acharam que se destruíram um templo, se nos levaram escravos, Deus nos abandonou.
Mas em meio a esse deserto, em meio a esse exílio, em meio a essa escravidão, Daniel viu a graça de Deus. Muitos se sentiram abandonados por Deus, por enfrentarem a escravidão na Babilônia, e por isso abandonaram a Deus. Mas mesmo debaixo do juízo de Deus, Daniel não pensou em abandonar a Deus. Ele sabia que eles estavam na Babilônia por conta dos seus próprios pecados. Ele sabia que eles estavam pagando. E ele, dessa forma, não quis pagar para ver de novo. Se eles já estavam ali por conta dos seus pecados, ele agora queria ser correto, ele queria agradar a Deus. Então ele toma posição, ele fez o teste com o cozinheiro, e meus irmãos, Deus deu graça. Deus deu graça. Do verso 15 a 21, nós vemos as consequências da fidelidade a Deus. Deus abençoou eles de tal forma que, verso 17, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos, até dons espirituais Deus deu a Daniel. Deus ampliou. Alguns poderiam ver a dieta deles e questionar: esse cara nem come proteína, e não vai ficar fraco, não vai chegar a muitos lugares não. Mas Deus honrou o esforço de adoração que eles fizeram. Eles se tornaram os melhores. Meus irmãos, quando nós tomamos posição para adorar a Deus, para não nos corrompermos com as estruturas deste mundo, desta Babilônia, meus irmãos, Deus honrará o nosso sacrifício. Muitos têm medo de ir contra o sistema. O que meu chefe vai dizer? Talvez eu seja demitido, talvez o meu professor me expulse de sala de aula, talvez eu perca a minha bolsa. Mas, meus irmãos, Deus honra aqueles que o honram. Não podemos nos contentar ou nos conformar às estruturas. Para Daniel seria completamente cômodo, ele não ia ter estresse. O rei está pagando tudo, all inclusive, lá pensão completa, churrascada, estudo, bolsa integral na faculdade da Babilônia, moradia. Para que eu vou arranjar dor de cabeça? Mas ele sabia que se ele fosse passivo, se ele fosse indiferente, Deus não se agradaria. A nossa vida, meus irmãos, é para o louvor e glória do Senhor. Os sacrifícios que nós fazemos, às vezes vão nos custar, às vezes vão nos trazer estresse, mas Deus será glorificado, mas Deus receberá a honra, mas Deus será exaltado. As coisas que nós fazemos, os desafios que nós enfrentamos, não é para nos promover. Daniel não fez isso para ser o diferentão. Daniel fez isso porque ele queria cultuar e agradar a Deus. Mesmo longe do templo, fisicamente, ele quis cultuar ao Senhor, meus irmãos. E nós precisamos cultuar. E isso vai exigir que nós tomemos posição, que nós conversemos com graça, com oficiais, e consigamos brechas para conseguir cultuar a Deus. Deus abençoou, Deus honrou a disposição e a atitude de Daniel, muito mais do que os sábios, muito mais do que aqueles, talvez, de Israel, porque não foram só esses 4 amigos, só que a palavra só fala desses 4, houveram outros jovens, mas que não se importaram em cultuar a Deus, conheciam a Deus, foram criados em Jerusalém, mas acharam as coisas deste mundo mais gostosas, não queriam ter o estresse, não tinham medo talvez do que as autoridades pensariam, e assim deixaram em segundo lugar a sua adoração. Mas esses 4 rapazes decidiram honrar a Deus, custe o que custar. Daniel, por conta disso, ele chegou a permanecer até o primeiro reinado de Ciro, verso 21. Deus honrou Daniel de tal forma que os próprios reis passaram, décadas se passaram, impérios caíram. Ciro não era babilônio, Ciro já era um rei persa, a Babilônia já havia caído, o império babilônico, mas
embora reis tivessem passado, quem estava lá? Daniel. Ele tomou posição para cultuar a Deus e Deus firmou os pés dele ali. Alguns poderiam achar, eles estão querendo mudar as ordens do rei, eles podem morrer. Mas por eles terem honrado a Deus, Deus os honrou. E Deus fez com que reinos passassem e Daniel continuasse de pé. Magos morreram, pessoas que cultuavam essas entidades malignas, mas eles continuaram de pé, porque adoraram a Deus. E meus irmãos, se há uma coisa que a palavra do Senhor nos ensina, é que Deus honra aqueles que o honram. Nós precisamos ter o temor do Senhor. Pode ser muito fácil viver o politicamente correto dos nossos tempos, ou nos acomodarmos às estruturas humanas, mas a palavra do Senhor é uma só. Precisamos nos esforçar para cultuar a Deus e para sermos fiéis. Como temos, meus irmãos, resistido à Babilônia desse mundo no nosso trabalho, na nossa faculdade ou na nossa sociedade? Será que temos tentado adorar a Deus ou temos permitido que os reis, que as autoridades sufoquem a nossa fé, como poderia ter acontecido com Daniel? Seja com leis, até com entretenimento. Você abre a TV e o que mais vem são programas, são filmes que tem nada a ver com a palavra de Deus, e a gente não tem nem mais senso crítico. Não, isso é ser fanático demais, é radical, deixa aí rolando. E assim o mundo, a Babilônia vai entrando na nossa casa. Mas meus irmãos, a história de resistência de Daniel, ela aponta para uma história muito maior. Porque Jesus, ao invés de ficar 3 anos numa escola técnica, como Daniel ficou, foi ele quem teve 3 anos de ministério e preparou não 4, mas 4 vezes 3. Ele preparou 12 discípulos. Ele multiplicou o seu ministério muito mais. E ele resistiu às artimanhas de toda a cultura naquela época. Ele resistiu pessoalmente ao diabo, ele resistiu pessoalmente a Herodes, Pilatos. E meus irmãos, através da sua resistência, que incluiu dar a sua própria vida, hoje eu e você temos a salvação. Daniel morreu, mas Jesus ressuscitou. A história de Daniel era um prenúncio daquele que viria e resistiria até o fim, que tomaria posição, porque Daniel tentou adorar a Deus, tentou resistir aos pecados da sua sociedade, mas Daniel também pecou. Jesus não somente resistiu os pecados do seu tempo, como ele também não pecou, o seu sacrifício foi total, ele se entregou, ele adorou a Deus em todas as áreas da sua vida. Ele é o Deus conosco, meus irmãos. E a história de Daniel na Babilônia fala muito do nosso tempo, da nossa Babilônia, e como podemos aprender a resistir esses tempos maus e tenebrosos. Não é à toa que o livro de Apocalipse fala sobre a queda da Babilônia, compara aos últimos tempos, a essa sociedade pecadora, vil como a grande Babilônia. Eu e você hoje não estamos no Oriente Médio, a Babilônia é uma cidade que fica lá na Mesopotâmia, mas, meus irmãos, a nossa sociedade hoje é semelhante demais à Babilônia dos tempos bíblicos, uma sociedade caída que perverte casamento. Existem coisas tão banais sendo feitas hoje, que eu não quero nem manchar esse púlpito falando de coisas que têm sido feitas por aí afora, mas que são muito sujas. Essa sociedade é a Babilônia, e eu e você precisamos tomar posição. E só conseguiremos olhando, não somente para Daniel, olharemos muito para ele nesse livro, mas olhando para Jesus. É através dele, é através da fé nele, que conseguiremos andar por esse mundo. Se ele preparou 12 discípulos, ele pode preparar você e eu para resistirmos, para tomarmos posição e para adorarmos a Deus. Porque ser fiel, meus irmãos, nestes tempos, e cada vez mais a perseguição contra a igreja crescerá.
Eu estou vendo reportagens falando sobre a Copa do Mundo no Catar, por conta dos direitos homossexuais. Meus irmãos, você já viu o que fazem com os cristãos lá? Pesquise. É muito pior do que o que fazem com homossexuais. Se um cristão pregar o seu evangelho, pregar o evangelho de Jesus ali, ele pode ser morto, meus irmãos. Ele pode ser enviado para campos de concentração. Ele pode ser torturado. Meus irmãos, o que fazem com os crentes no Oriente Médio não é brincadeira, é a Babilônia. A Babilônia está por todo este mundo. E eu creio que o Senhor Jesus, através deste livro, há de nos ensinar muito a como viver na Babilônia, mas a dar testemunho e a adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque mesmo que mudassem o nome de Daniel, adorando uma entidade maligna como Abel, como Marduk, que eram entidades que exaltavam a lua, os astros, Daniel continua adorando o Rei dos Reis. Podem até mudar o meu RG na Babilônia, mas o meu coração pertence ao Senhor da glória. A minha postura é de alguém que teme ao Senhor. Eu não vou deixar me corromper. E meus irmãos, há um preço a ser pago. Daniel em alguns momentos teve que pagar o preço, até Jesus teve que pagar o preço por ser fiel a Deus. Será que eu e você estamos dispostos a pagar o preço e a tomar posição? Não precisamos começar com grandes coisas, tudo começa com algo simples, legumes, um primeiro passo. Mas se fizermos isso, com o primeiro passo, muitos vieram depois, mas a partir do primeiro passo, Deus honrou Daniel e os seus amigos. Vamos dar o primeiro passo nessa noite? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos fortalecer, nos desafiar, Senhor. Sim, já estamos saindo daqui desafiados, mas, Senhor, pedimos a Ti o Teu encorajamento, porque, meu Deus, às vezes nós tememos mais as estruturas, os patrões, a Babilônia, do que ao Senhor dos exércitos. Senhor, tira de nós a indiferença em meio à corrupção no nosso trabalho. Tira de nós, Senhor, a indiferença em meio a costumes, Senhor, pecaminosos dentro da nossa família. Tira, Senhor, de nós a indiferença em meio a tantas coisas que têm sido feitas na nossa sociedade. Nos ajude a ser diferentes pela Tua palavra, para adorar a Ti, Senhor. A tomar posição como Daniel e seus amigos tomaram, para Te cultuar, Senhor, não para sermos notados, não para sermos os diferentões, para trazer glória e fama às nossas vidas, mas para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja bendito entre as nações, para que as pessoas vejam a Tua obra em nossas vidas. Senhor, que não comprometamos, Senhor, o nosso testemunho por conta deste mundo. Senhor, desperta a Tua igreja, desperta, Senhor, todas as igrejas nesse Brasil, para viverem intensamente o Teu Evangelho, de forma santa, de forma pura, não se vendendo, Senhor, aos padrões mundanos, por mais fácil que seja aceitá-los, como era fácil para Daniel dar de ombros, Senhor. Mas nos ajude a sermos diferentes, a termos o bom aroma de Cristo. Senhor, que a nossa vida, que a nossa família, que o nosso trabalho seja um culto de adoração e louvor ao Teu nome. Senhor, e que possamos ficar com os olhos bem abertos, porque a Tua palavra, Senhor, nos ensina que o Senhor honra aqueles que Te honram, assim como o Senhor honrou Daniel, dando livramento, dando, Senhor, interpretação de sonhos, visões, boa saúde, inteligência, dando-lhe permanência na corte. O Senhor também há de honrar todos aqueles que Te honram, Senhor. Todos aqueles que têm colocado o seu pescoço, Senhor, à prova, por amor a Ti, o Senhor há de honrar. O Senhor, meu Deus, há de sustentar.
Porque o que está em jogo não é a vida de Daniel, é o culto, é a honra, a glória a Ti somente. Dá-nos, Senhor, o Teu santo temor, para que possamos passar pelo que for, e a Tua glória ficar de pé. Meu Deus, nos ajude a enfrentar o patrão que for, a estrutura que for, mas a não deixar que a Babilônia vença. Senhor, nos ajude a Te adorar em espírito e em verdade. Que a Tua igreja, Senhor, seja uma igreja do sim, sim, do não, não. Seja uma igreja, Senhor, de firmeza na palavra, de firmeza no evangelho, firmeza no testemunho. Meu Deus, custe o que custar, que não possamos, Senhor, nos vender às iguarias do rei. Que possamos ser firmes como Teu santo Filho Jesus foi, até o fim, enfrentou a morte, morte de cruz. Meu Deus, guia-nos por todo este livro de Daniel, nos ensinando a adorar a Ti em meio a essa terra estranha, que é o mundo que vivemos hoje. Possamos como igreja nos unir em um só propósito, e toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.